É verdade, o Página 1 deu uma valente tarefa ao polígrafo e por isso vamos ver esta reportagem mais uma vez muito bem conduzida pelos jornalistas do Página 1. Deixo, como é habitual, o link na descrição. Estejam atentos ao trabalho do Página 1 porque é um dos melhores trabalhos jornalísticos que se produz em Portugal. É precisamente aqui. Vamos ver esta notícia e faremos uns comentários. Ora, como eu dizia, é verdade que o polígrafo sabe fazer verificação científica? Falso. Há muito que o polígrafo deixou de ser um órgão de verificação de factos para se tornar um curioso laboratório de legitimação de financiadores. O projeto, que nasceu sobre o pretexto de verificação da verdade, é hoje uma caricatura daquilo que pretendia denunciar. Consolida-se como veículo de desinformação institucionalizada, moldado aos patrocínios que lhe asseguram os lucros. Não sei se sabiam, mas a Comissão Europeia tem mãozinha aqui no polígrafo. Há financiamento da União Europeia no polígrafo. E como eu já estou farto de dizer neste canal, quem paga a banda escolhe a música e, portanto, obviamente que estes senhores, para manterem o seu salário, não vão nunca deixar de beijar a mão a quem lhes paga o salário, objetivamente. Se o maná da pandemia lhes trouxe milhões, sim, já ultrapassou 1 milhão, do Facebook e também agora ao TikTok, o polígrafo virou-se para uma estratégia sui generis e, despodurada, em poucos meses abriu 3 linhas de faturação específicas. Futebol, finanças e cancro. Não se conhecem os montantes envolvidos nem condições. E tem aqui financiamento da BetClick, da Ordem dos Contabilistas Certificados e da Fundação Champalimau. Isto, inclusive, é porque a Mariana Mortágua está sempre a dizer mas o Chega é financiado pela Fundação Champalimau, mas quando utiliza o polígrafo, aí já não diz nada sobre o financiamento. Portanto, a Fundação Champalimau é mazinha quando financia o Chega, mas quando financia o polígrafo é porreira. Portanto, é para perceberem a verdadeira influência. Até porque eu não conheço um órgão em Portugal que caia tanto em cima do Chega como é o polígrafo. Portanto, é uma evidência tão grande, enfim, nem vale a pena explicar. Se calhar houve mais parcerias que me passaram despercebidas ou que o seu fundador, Fernando Esteves, se esqueceu de nos revelar. Não se conhecem valores, contratos nem condições editoriais. Conhece-se apenas o resultado, uma deriva editorial que substitui o espírito crítico pelo conformismo rentável. Nada disto surpreende. O polígrafo é um projeto torto, nascido do conceito de que a desinformação vem de fora, sobretudo das redes sociais, quando na verdade radica na perda de credibilidade da imprensa e na sua incapacidade de convencer os leitores a usar informação fidedigna e produzir análises rigorosas sem enviesamento. Já apanhámos exemplos tão caricatos e que inclusive me foram enviados porque eu não tenho X, mas exemplos tão caricatos de o polígrafo estar, por exemplo, no X e o fact-check do polígrafo publicado no X levar fact-check do fact-checker do polígrafo. Portanto, informações de fact-checks a desmentirem-se umas às outras. É adorável. E fazer secções editoriais a pedido, ou seja, criar secções se houver patrocinador, como sucede num programa televisivo de domingo com o João Baião, é cavar ainda mais a sepultura moribunda da credibilidade jornalística. E isto com a ERC a fingir que nada vê. A ERC, aliás, tem sido cúmplice silenciosa desta perversão. Permite sem pestanejar que se pratique um jornalismo a pedido, não de cidadãos, mas de quem paga. A verificação de factos tornou-se assim um serviço de consultoria disfarçado de jornalismo. O caso mais revelador desta promiscuidade é a Secção Vital, o portal do cancro financiado pela Fundação Champalimau, que tanto surge em site autónomo com textos não assinados, como no próprio polígrafo assinados por jornalistas. Só isso já choca porque, obviamente, o polígrafo analisa questões relacionadas com o cancro porque há uma entidade que trabalha nessa área e que lhe paga. Se um dia houver uma congregação que lhe mande fazer fact-checking sobre enchidos, aparecerão textos tal como sucede no futebol e nas finanças. E, portanto, eu tenho um problema quando uma organização que se diz imparcial, que se diz dona da verdade, porque dizem-se mesmo, são quase os arautos da democracia, da verdade, da liberdade, e como se dizem isto tudo, acabam por prejudicar de forma clara, criando um enviesamento a quem lhe paga, nomeadamente da União Europeia, porque um dos financiamentos é a União Europeia e há mãozinha em órgãos como estes de pessoas como George Soros. Há em Portugal, há no Brasil, há no resto da Europa, há nos Estados Unidos e, portanto, há todo um conjunto de pessoas que financia estes mídias tradicionais e que tem quase uma marioneta que impede objetivamente qualquer análise que se possa fazer de forma séria para se saber verdadeiramente os factos. Porém, o polígrafo, mais uma vez, e com a chancela da Fundação Champalimau e a pena de jornalistas inexperientes, aventura-se por terrenos científicos com a ligeireza de quem nunca abre um artigo de revista científica, pretendendo combater a desinformação em saúde com um amontoado de simplicidade
simplificações, erros conceptuais e juízos dogmáticos que ofendem a inteligência de quem conhece minimamente o método científico. Tomemos o exemplo recente de um artigo sobre a vitamina D que o polígrafo classificou como falso. Segundo a peça, um alegado médico e escritor de livros de autoajuda teria dito numa entrevista que a vitamina D funcionava como uma vacina para o cancro. O polígrafo decidiu pegar nesta frase, isolada, sem citar o nome do autor nem o contexto, e analisá-la literalmente. Ora, esse é o primeiro erro científico, confundir linguagem metafórica com a proposição factual. Quando alguém diz que a vitamina D é como uma vacina, a comparação não é imunológica, é simbólica, remete para o potencial preventivo ou terapêutico, não para um mecanismo biológico idêntico ao das vacinas contra bactérias ou vírus. O segundo erro é mais grave. O polígrafo ignora a complexidade epistemológica da ciência biomédica e submete o raciocínio ao mesmo esquema binário com que se decide se um político mentiu sobre o preço do gasóleo. Em ciência, a dicotomia verdadeiro-falso é um disparate. A investigação opera sobre probabilidades, evidências parciais, correlações, hipóteses e margens de erro. Nenhum investigador sério, nem na Fundação Champalimau, nem em Harvard, classificaria por regra um enunciado científico com o carimbo falso, porque o conhecimento científico é, por definição, provisório e irrefutável. E, portanto, meus caros, isto é uma das razões pelas quais o Miguel Sousa Tavares diz querer proibir as redes sociais, mas não abre a boca sobre o enviesamento ideológico, político, financeiro do polígrafo, porque isto é tudo muito giro. Dizemos assim, bom, nas redes sociais passa-se desinformação, há informação falsa nas redes sociais. De acordo, é uma realidade, quer dizer, há efetivamente informação falsa nas redes sociais. Mas será que é o único sítio? E será que as redes sociais são a única forma de produzir informação falsa? Ou os mídias tradicionais já deram provas de que, se não gostarem de determinado partido, a informação produzida vai ser diariamente contra esse partido, com comentadores, jornalistas, etc. E depois termos o polígrafo a criar secções consoante quem lhes paga o salário, é um bocadinho o exemplo do Página 1. Se amanhã houver uma grande empresa de enchidos que lhes dá salário, começam a fazer fact-check sobre enchidos. Quer dizer, ganhem vergonha na cara, que é mesmo assim, porque, como eu já disse mais uma vez e volto a dizer, quem paga a banda escolhe a música. Se estes senhores tiverem que fazer um fact-check em que mordam a mão de quem lhes paga o salário, adivinhe-se, esse fact-check não vai aparecer. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.